Voltamos a mais um bloco da nossa linha do tempo processual, agora falando sobre sentença. Provavelmente esse vai ser o último bloco da nossa linha do tempo processual, né? Vamos conseguir esgotar ela aí com a graça de Deus. E como eu finalizei o último bloco conversando com vocês, essa sentença ela sempre vai ser desconfortável a alguém, ela sempre vai ser desfavorável a alguém. Seja ao reclamante por não ter alcançado todos os pedidos que achava que fazia jus, seja pelo reclamado achar que foi condenado a algo que ele não concorda. Então, alguém sempre vai ficar insatisfeito com essa decisão. Por essa decisão ser uma decisão que julga o mérito da ação judicial, nós precisamos entender que existem algumas vias para atacar essa decisão. Se nessa sentença contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caberá o famoso embargos de declaração. Com certeza vocês já ouviram falar sobre o nosso ED. Eita, peraí que eu cliquei na corzinha diferente e foi na mesma. Só um segundo. Deixa eu apagar aqui. Se tiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, dessa sentença caberá embargos de declaração no prazo de 5 dias, ok? Os embargos de declaração são uma peça civilista que permitem que o juízo prolator da decisão, o juízo que proferiu a decisão, faça uma reanálise daquela decisão quando existe alguma omissão, alguma contradição, algum erro material ou alguma obscuridade naquela decisão. Então, é como se eu chamasse a atenção do juiz e falasse assim: olha, juiz, você condenou o reclamado a pagar R$ 10.000 de horas extras, mas entre parênteses, ao invés de estar escrito 10, está escrito R$ 12.000. Então, ali eu tenho uma contradição. O que vale? Tecnicamente, vale o que está, né, por extenso. Mas, já que gera essa confusão, juiz, esclarece aí para mim, por favor. A mesma coisa acontece se, por exemplo, eu faço mais de um pedido e o juiz deixa de se manifestar a respeito de um dos pedidos que eu fiz. Ali eu tenho uma omissão. Os embargos de declaração são uma modalidade recursal, entre aspas, mais rápida, mais célere, que vai ser avaliada pelo próprio juiz que proferiu a decisão, tá? Então, se for caso, mais uma vez, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, caberá embargos de declaração para o próprio juiz prolator da decisão no prazo de 5 dias. Tudo bem? Se não for esse caso, se não for um caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, se for um caso em que a parte objetiva a reforma, a modificação, a reforma da decisão, o recurso cabível contra a sentença no processo do trabalho é chamado de recurso. Eita, que mais uma vez eu cometi o mesmo erro. Cliquei na cor e não cliquei depois. O recurso cabível no processo do trabalho contra a sentença proferida pelo juiz da vara do trabalho é chamado de recurso ordinário. Esse recurso ordinário, ele vai ser direcionado à nossa instância superior. Lembra do desenho triangular que eu fiz com vocês lá no nosso primeiro bloco? Quem é a instância superior à vara do trabalho, que é onde está tramitando essa minha reclamação trabalhista proveniente dessa linha do tempo processual? É a vara do trabalho, ali embaixo, né? E a instância superior é, imediatamente, o Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu posso dizer que o recurso ordinário em regra, e aí, quando eu falo isso em regra, vocês já devem até se arrepiar, né? O recurso ordinário em regra é o recurso cabível contra a sentença que vai direcionar essa minha necessidade, esse meu pedido de reforma para o Tribunal Regional do Trabalho. Tudo bem? RO, recurso cabível contra a sentença proferida pelo juiz da vara do trabalho. Qual é o prazo do RO? 8 dias. Uma coisa que eu amo no processo do trabalho, gente, é o princípio da uniformidade dos prazos recursais. Todos os recursos que são
trabalhistas, que são recursos processualmente trabalhistas, têm o prazo de 8 dias, tá? Então, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, todos esses recursos, agravo de instrumento, todos esses recursos que são da Justiça do Trabalho, né, que são tratados aqui na Justiça do Trabalho, eles possuem o prazo de 8 dias. Tudo bem? Então, ótimo. Aí você vai falar assim, Brenda, você está falando que o RO é o recurso cabível contra a sentença proferida pelo juiz da vara do trabalho. Mas lá atrás, você também disse que o RO é o recurso cabível contra a decisão interlocutória que julga exceção de incompetência. É o mesmo recurso? É. Aqui nós estamos vendo duas hipóteses de cabimento diferentes do RO. Quando nós chegarmos na nossa aula de recurso ordinário, eu vou explicar para vocês as três hipóteses de cabimento do RO. Tem mais umazinha só. Duas você já aprendeu. Mas lá na frente eu vou te explicar as três hipóteses de cabimento do RO. Tudo bem? Quando a parte interpõe o recurso ordinário, a outra parte, né, o recorrido, será notificado para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário. As contrarrazões são uma petição que pedem, que necessitam, né, que apelam ali para a manutenção da sentença. No recurso, eu peço reforma. Recurso quer reforma. Recurso quer reforma. Contrarrazões quer manutenção da sentença. Então, se a Brenda processou o João, Brenda ganhou, João perdeu. Quem está feliz com essa sentença? A Brenda. João vai recorrer. João apresentou recurso ordinário, a Brenda vai apresentar contrarrazões. Por quê? A Brenda quer que a sentença que foi favorável a ela seja mantida. O João, ele está desesperado, ele quer a reforma daquela decisão. A Brenda quer a manutenção. Contrarrazões, eu falo que é a peça mais legal de fazer, que é quando você olha para o juiz e fala assim: olha, excelência, a sua decisão é maravilhosa, ela é perfeita, ela não tem nenhum defeito. Excelência, você só errou uma vez, quando você achou que estava errado, porque na verdade você estava certo. Você não erra nunca, né? Então, as contrarrazões, ela tem essa intenção, essa natureza de dizer que a decisão do juiz não precisa de retoque, não precisa de reparo, tá? Já o recurso quer a reforma da decisão, tudo bem? Prazo para apresentação de contrarrazões? 8 dias. Olha que lindo, que maravilhoso. Prazo para apresentação de contrarrazões? 8 dias também. Bom, dito isso, eu preciso falar com vocês sobre algumas coisas nesse recurso ordinário. Nós não vamos aprofundar, porque nós ainda vamos ter uma aula específica de RO, tá? Aqui é só para você entender de fato para que serve, entender a hipótese de cabimento, entender essa linha do tempo processual. Eu não quero que você passe batido daqui sem entender as coisas, eu quero que você entenda, mas depois a gente vai aprofundar mais, tudo bem? Bom, sempre que eu vou recorrer de uma decisão, eu preciso preencher requisitos que são chamados de requisitos de admissibilidade recursal. Quando eu estou diante de um RO, e aí para o desespero já imediato de vocês, mas eu falo que esse desespero é só por enquanto, daqui a pouco ele melhora. Quando eu for fazer um RO, esse RO ele é composto por duas peças processuais. Que, Brenda? Duas peças? É, duas peças. É um arquivo único, tá? Quando eu estou fazendo aqui em PDF, é um arquivo único, mas são duas peças. Uma chamada de peça de interposição e outra chamada de peça de razões. A peça de interposição é a peça direcionada ao juízo a quo. Quem é o juízo a quo? É o juízo que proferiu a sentença. A peça de razões é direcionada ao juízo ad quem? É o juízo que vai analisar as razões do seu recurso. Deixa eu explicar o porquê disso de uma forma muito, muito, muito simples. Quando vocês eram crianças, talvez, se vocês forem muito jovens, vocês não vão entender nada disso do que eu estou dizendo, mas quando eu era criança, na escolinha, quando a professora passava um trabalhinho para gente fazer, ela pedia para que esse trabalho fosse feito, né, numa folha de papel pautado. Vocês lembram disso? Folha de papel almaço. Nossa, gente, isso é a cara da minha infância. E aí, eu, como era uma menina muito vaidosa, gostava muito da escola,
Quando a professora passava um trabalhinho desse para mim, eu comprava a folha de papel pautado e comprava uma folha sem pauta para fazer a capinha do meu trabalho. Então ali eu tinha a capinha do meu trabalho e o meu trabalho efetivo estava dentro daquela capinha. Aí você, nesse momento, deve estar falando assim: meu Deus, que mulher maluca, por que ela está falando disso? Porque a peça de interposição é a capinha do nosso trabalhinho da escola. O que constava na capinha do seu trabalho de história da escola? Tinha o seu nome, o título do seu trabalho, o nome da sua escola, o nome da sua professora. Não tinha nada demais. Tinha só informações relevantes para você dizer o que se tratava aquele conteúdo que estava dentro daquela capinha. A peça de interposição é a mesma coisa. A peça de interposição é direcionada ao juízo que proferiu a sentença. Você não vai dizer para ele os motivos pelo qual você está querendo recorrer daquela decisão. É como se você olhasse para o juiz, e me desculpem a expressão, é como se você olhasse para o juiz e falasse assim: Excelência, essa sua sentença é uma porcaria. Isso de uma forma técnica, tá? Juiz, essa sua sentença é uma sentença porcaria. Mas você não precisa saber os motivos do meu recurso. Quem vai saber os motivos do meu recurso é o Tribunal Regional do Trabalho, que vai analisar a peça de razões. Aqui o nome, razões. São as razões do meu recurso. E aí você vai dizer, para que então que serve a peça de interposição? Para você demonstrar que preencheu os requisitos para a elaboração desse recurso ordinário, que são chamados de requisitos de admissibilidade recursal. Lembra que lá no início da nossa aula, lá no nosso primeiro bloco, eu brinquei com vocês e disse que o juiz se acha Deus e o desembargador do TRT tem certeza que é Deus? É como se o desembargador do TRT olhasse para o juiz e falasse assim: ó, é você que está dando motivo para a parte recorrer. Então, você vai ver se ela está preenchendo os requisitos que a lei traz como necessários para a interposição desse recurso, e se ela tiver preenchido, você manda subir esse recurso. Se não tiver preenchido, esse recurso não vai subir. Tá bom, juiz da vara do trabalho? Esse é seu trabalho. Você vai analisar os requisitos de admissibilidade, que estarão constantes na peça de interposição, na capinha do nosso trabalho de história. O juiz da vara do trabalho vai analisar os pressupostos de admissibilidade e vai remeter esse recurso para a instância superior, que é o TRT. Aí o TRT vai fazer a análise das razões. Aí você deve estar pensando assim, que diacho de requisito de admissibilidade é esse? Calma, eu falo para você. Custas, depósito recursal. Mais uma vez, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso, tá? Mas você sabe o que significam custas processuais. Vamos ver se a parte pagou custas? Quem vai fazer isso é o juiz da vara do trabalho. Se não pagou custas, não pagou porque é beneficiário de gratuidade e justiça, quem vai fazer essa verificação é o cara que se acha Deus, não é o cara que tem certeza que é Deus. Tudo bem? Então, custas, depósito recursal, tempestividade. Lembra que eu disse para vocês que o prazo para interposição do RO é de 8 dias? Quem vai avaliar se o recorrente interpôs esse recurso no prazo de 8 dias, quem vai fazer essa avaliação é o juiz da vara do trabalho, não é o desembargador do TRT. Não é a turma do TRT, é o juiz da vara do trabalho. Entenderam isso? Essa necessidade de duas peças? Lembra, é um arquivo único, tá? Mas são duas peças. A capinha do nosso trabalho de história e o trabalho efetivo. A capinha se chama peça de interposição e o trabalho efetivo se chama peça de razões. Beleza? Entendido isso, vamos voltar para a nossa linha do tempo processual. Aí você vai dizer assim, Brenda, por que você contou essa historinha toda? Lembra que eu disse para vocês, eu acabei de dizer para vocês, que o juiz da vara do trabalho, ele faz a análise dos requisitos que são chamados de requisitos de admissibilidade recursal. Tempestividade, custas, depósito, legitimidade, interesse processual. Tudo isso quem vai avaliar é o juiz da vara do trabalho. Se o juiz da vara do trabalho entender, aqui eu tenho um caminho, tá? Esse recurso está subindo lá para o TRT.
Quem vai permitir se ele vai subir ou não é o juiz da vara do trabalho, é o cara que proferiu a sentença. Se o juiz entender que esse recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, ele vai negar seguimento ao seu recurso, entende? Não é negar provimento, é negar seguimento. Você está seguindo, vem o juiz e pá, na tua cara. Fecha a porta na sua cara, fala: daqui você não passa. Daqui você não passa porque eu entendo que você não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal. Daqui você não passa. Aí você vai virar e vai falar: caraca, que cara doido. Ele está dizendo que eu não preenchi os requisitos de admissibilidade porque eu não paguei custas. Mas eu sou beneficiário da gratuidade de justiça. Por que que esse doido fez isso? Essa decisão que nega seguimento ao seu recurso ordinário é uma decisão passível de recurso. O nome do recurso cabível aqui, para atacar essa decisão, é o agravo de instrumento. Aí você vai falar assim: eu lembro dele no processo civil. No processo civil, o agravo de instrumento serve para atacar decisão interlocutória. Aqui no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis são recorríveis de imediato? Não. Cabe agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória no processo do trabalho? Não. Agora, o agravo de instrumento no processo do trabalho é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso. Eu falo que o agravo de instrumento é o nosso porteiro. É o nosso porteiro. É ele que vai abrir a porta do recurso. É ele que vai abrir a porta. É ele que vai abrir a porta do caminho para você passar com o seu recurso para chegar lá no TRT. O agravo de instrumento é o nosso carrinho. Eita, que eu fechei a tela sem querer. Só um segundo, deixa eu abrir de novo. O agravo de instrumento é o nosso carrinho destrancador de recursos. Isso é um carro. Vocês podem duvidar, mas é um carro. Por que que o agravo de instrumento é o nosso carrinho destrancador de recursos? Qual é o papel dele? Ele vai pegar esse RO, que foi negado o segmento. Lembra aqui, ó? Foi negado o segmento, é esse RO aqui, ó. Ele vai pegar esse RO e vai botar na mala. E ele vai levar esse RO, através do agravo de instrumento, aqui para o TRT. E vai falar para o TRT assim, ó: TRT, o juiz da vara do trabalho lá de baixo está doidão. Além dele ter proferido uma sentença absurda, ele negou seguimento ao meu recurso ordinário quando eu quis recorrer da sentença, dizendo que eu não preenchi os requisitos de admissibilidade. Mas está preenchido. Eu só não paguei as custas porque eu sou beneficiário de gratuidade de justiça. Então, TRT, através do meu agravo de instrumento, tá aqui na mala do meu carro o RO. Analisa o RO aí, porque os requisitos de admissibilidade estão preenchidos. Eu levo esse recurso até o TRT. Agravo de instrumento no processo do trabalho é o recurso cabível para destrancar recursos, quando se nega seguimento ao recurso. Tudo bem? Entenderam isso? Qual é o prazo desse agravo de instrumento? Quem acertar vai ganhar uma bala. Já estou devendo 2 balas para vocês, né? Chuta aí para mim. 8 dias. Lembra do princípio da uniformidade dos prazos recursais? 8 dias é o prazo do agravo de instrumento. A parte contrária, ela vai se sentir incomodada. Lembra? Porque você interpôs o RO, ela foi lá e apresentou as contrarrazões pedindo a manutenção da sentença. Esse recurso foi negado seguimento, ele nem chegou no TRT. O juiz da vara do trabalho nem deixou ele chegar no TRT. Você foi lá e interpôs o agravo de instrumento para destrancar esse recurso. A parte contrária, mais uma vez, vai se sentir incomodada. Lembra dos irmãos? Mãe, fulano me bateu. Aí o outro vem correndo atrás, eu só bati porque ele me bateu primeiro. Toda vez que eu levo chance, que eu levo alguma situação que possa trazer risco ao direito do outro, a outra parte tem direito de se manifestar também. O nome da peça cabível para atacar recursos é contrarrazões.
o nome da peça processual cabível para atacar agravos, que também é uma espécie de recurso, mas se chama de agravos, né? O nome da resposta aos agravos é contraminuta ao agravo. Sempre que eu estiver diante de uma resposta ao agravo, o nome da peça vai ser contraminuta. Se for resposta a recurso, contra-razões ao recurso ordinário, ao recurso de revista. Aqui, se eu estiver diante de um agravo de instrumento, contraminuta ao agravo de instrumento. Tá bom? Chutem o prazo dessa contraminuta. Olha que coisa maravilhosa. 8 dias. Entenderam? Então, contradecisão que nega seguimento, nosso carrinho destrancador, o nosso porteiro. Lembra? Negou seguimento, agravo de instrumento. Negou seguimento, agravo de instrumento. Até rima. Negou seguimento, agravo de instrumento. Vamos continuar com essa nossa linha do tempo processual. Nós estávamos falando a respeito do recurso ordinário. Aí rolou esse trâmite todo, o juiz indeferiu, né, negou seguimento ali, dizendo que eu não tinha preenchido os requisitos de admissibilidade recursal, eu interpus o agravo de instrumento, o meu carrinho destrancador levou o recurso lá para cima, o Tribunal Regional do Trabalho marcou uma sessão de julgamento e proferiu uma decisão. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho recebe o nome de acórdão. Eu sempre vou dar esse exemplo. Eu posso ter 80 anos, mas eu sempre vou dar esse exemplo. Eu tenho um aluno maravilhoso, que quando eu disse que o nome da decisão proferida pelo TRT era acórdão, ele fez: "Ah, meu Deus!" Ele tomou um susto. E ele disse: "Eu jurava que o nome da decisão era acordão." Aí eu olhei para ele e disse: "Por que acordão?" Aí ele falou: "Porque você sempre diz que são 7 julgadores. Você sempre diz que é um órgão colegiado." Eu achei que todos davam as mãos e faziam um grandioso acordão. E eu falei: "Desgraça, não é que tem sentido?" Faz sentido. Não é acordão, mas se isso for te fazer lembrar do nome da decisão, tá tudo certo, tá? Acórdão. Só faltou um acentinho ali, bonitinho para ele, né? Acórdão é o nome da decisão proferida pelo TRT. Em regra. Arrepia, pode arrepiar. Depois a gente chega nesse ponto, tá? Pensem, eu passei pela Vara do Trabalho, eu passei pelo Tribunal Regional do Trabalho e a gente tinha feito um desenho, não tinha? A gente tinha desenhado uma estrutura legal aqui para mostrar como que era, né, a Justiça do Trabalho. Deixa eu selecionar uma outra cor agora, para a gente conseguir já fazer a nossa próxima linha do tempo. Ixi, e agora por algum motivo... Ah, tá aqui. Pronto. Vou botar de azul. Passamos pela Vara do Trabalho. Passamos pelo TRT. O TRT proferiu um acórdão. Esse acórdão, ele vai continuar desagradando alguém. Ele vai continuar deixando alguém chateado. Seja o reclamante, seja o reclamado, seja quem recorreu e conseguiu a alteração, essa pessoa vai ficar feliz. Se conseguiu a alteração, a parte contrária vai ficar chateada. Alguém sempre vai ficar chateado. Eu sou obrigada a pegar essa decisão, colocar embaixo do braço e seguir com a minha vida como se nada tivesse acontecido, me satisfazendo dessa decisão, mesmo estando inconformada com ela? Não sou obrigada. Lembra do nosso desenho? Eu tenho a Vara do Trabalho, eu tenho o Tribunal Regional do Trabalho e acima do TRT eu ainda tenho alguém. Lembra quem é esse alguém? Lembra dos nossos Avengers justiceiros? Quem são os nossos Avengers? São os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E aí eu disse para vocês que aqui nós temos uma estrutura, lembra? Aqui embaixo nós temos as turmas, aqui em cima nós temos a SDI e a SDC, e aqui em cima nós temos o pleno. Lembram-se disso? Vou até apagar para fazer esse desenho um pouco maior, porque a gente vai precisar dele, tá? Então aqui, ó, vamos desenhar de novo a estrutura do nosso TST. Tá aqui em cima, turma, SDI e SDC,
e aqui em cima nós temos o pleno. Lembra disso? Ok. Desse acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, se estiverem preenchidos os requisitos de admissibilidade, que são vários, tá? Lembra que o juiz se acha Deus, desembargador tem certeza, ministro do TST são os Avengers. Não acha que o seu inconformismo com o dano moral de R$ 10.000 que você pediu vai fazer com que você chegue no TST, que não vai, tá? Para você chegar no TST, você tem que seguir uma série de requisitos que são importantíssimos. O Tribunal Superior do Trabalho só julga causas que tenham impacto político, social, econômico, jurídico. Isso se chama transcendência. É um dos requisitos para interposição do recurso de revista. Fora vários outros que nós ainda vamos aprender na aula de recurso de revista que nós teremos. Por isso que eu estou dizendo, aqui é mais amplificado. Você vai aprender mais aprofundado na aula específica do recurso. Tudo bem? Então, aqui nós temos um acórdão. Eu quero recorrer desse acórdão, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tudo certinho. O nome do recurso cabível é recurso de revista. É o nome do recurso cabível ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso cabível ao TST, em regra, se chama recurso de revista. Chutem o prazo do recurso de revista. Caramba, vocês estão muito bons nisso. É isso. Recurso de revista tem um prazo de 8 dias, tá? Nome da resposta a esse recurso de revista, lembra? A resposta ao recurso se chama contra-razões. Só que aqui nós estamos diante de um recurso de revista, contra-razões ao recurso de revista. Chuta para mim qual é o prazo das contra-razões? Isso mesmo, 8 dias. Se eu quero recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, o nome do recurso cabível aqui nessa nossa dinâmica processual, nessa nossa linha do tempo processual primária, é o recurso de revista. O recurso cabível é o recurso de revista. Tudo bem? Sabendo que a gente tem vários requisitos de admissibilidade para esse recurso de revista. Brenda, então significa dizer que esse recurso de revista também vai ser composto por duas peças processuais? Exatamente. Peça de interposição, peça de razões. Peça de interposição sempre para o juízo AQUO, juízo que julgou aquele processo. Peça de interposição para o juízo ad quem vai receber esse recurso. Se eu estou recorrendo do acórdão, o juízo AQUO aqui é o TRT, concordam? E o juízo ad quem aqui é o TST, é o Tribunal Superior do Trabalho. Dito isso, quem vai fazer a análise dos requisitos de admissibilidade recursal é o Tribunal Regional do Trabalho, o juízo AQUO. Suponhamos que o TRT, ao analisar esse recurso de revista, estava aqui, ó, bonitinho, seguindo. Ele negou o segmento ao recurso de revista. Negou o segmento. Disse que você não preencheu os requisitos de admissibilidade para a interposição desse recurso de revista. Qual é o recurso cabível para atacar decisão quando o juiz nega, o juiz, ou, na verdade, nega seguimento ao teu recurso? Caramba, é isso, vocês entenderam tudo. Agravo de instrumento no prazo de 8 dias. Nome do recurso cabível para atacar decisão que nega seguimento a recurso é o agravo de instrumento. Perfeito, prazo de 8 dias. Aqui vai ser igual? Aqui vai ser igual. Qual é o nome da resposta que a parte contrária vai apresentar a esse agravo de instrumento? Isso mesmo, contraminuta ao agravo. Contraminuta no prazo de 8 dias. Beleza? Show de bola até aqui? Até aqui mole. O Tribunal Superior do Trabalho vai receber esse recurso de revista, tá? Passou pelo agravo de instrumento, analisou os requisitos de admissibilidade, tudo bem, recebeu aqui o recurso de revista. Vai designar a sessão de julgamento, tá? Vai marcar lá uma sessão para análise e vai proferir uma decisão. O nome dessa decisão aqui é acórdão. Por que o nome dessa decisão é acórdão? Lembra do acordão? Decisão por um órgão colegiado? Quem faz a recepção desse recurso de revista é a turma. É a primeira instância, estou botando entre aspas, tá? Se você não está me vendo aí na sua tela, é a primeira instância do TST. Quem vai receber esse recurso de revista, percebam, o recurso de revista é a primeira movimentação processual que eu faço no TST. Então, quem vai receber esse recurso de revista são as turmas do TST.
Ok? Então, beleza. Se esse acórdão aqui estiver em divergência com decisões de outras turmas do Tribunal Superior do Trabalho, desse acórdão aqui, caberá uma peça chamada de. Deixa eu mudar a cor. Vou pegar essa daqui que é bonita. Caberá uma peça chamada de embargos. Ficou ruim, né? Embargos ao TST. Vou mudar a cor porque essa daqui é quase que não dá para ver ela. Vou colocar ela só que um pouco mais escura, tá? Embargos ao TST é o nome dessa peça. Provavelmente vocês já ouviram falar de embargos de divergência. É isso aqui. Brenda, legal, entendi. Então, se esse acórdão estiver em divergência a outros julgados do tribunal, cabe embargos ao TST. Certo? Certo. Para onde vai esses embargos ao TST? Lembra que eu disse para vocês, acima do TST a gente tem alguém? Tem só o STF, certo? O STF ele serve para analisar questões constitucionais, certo? Certo. Beleza? Eu estou falando de divergência de julgamento entre os tribunais. Lembra? Entre as turmas do TST. Eu estou falando de coisa constitucional? Não estou falando de coisa constitucional. Então, esses embargos ao TST vão para o STF? Não, não vão, tá? A única forma de chegar lá no STF é através do recurso extraordinário, tudo bem? Então, eu tenho os embargos ao TST. Para onde vão esses embargos ao TST? Vamos voltar aqui para a nossa estrutura? Olha aqui. Eu tenho as turmas, que foram quem receberam é ótimo, né? Que foi quem recebeu o recurso de revista. E dentro do TST, dentro da organização do TST, lembra que eu falei para vocês lá no início da nossa aula, quando eu desenhei e falei assim: olha, a SDI e a SDC têm um papel importante no TST. Para que serve a SDI e a SDC? Para fazer orientações jurisprudenciais. Por isso que quando o seu professor falava assim, ó, procura a OJ da SDI, orientação jurisprudencial. A SDI e a SDC, elas uniformizam julgados e estão acima das turmas do nosso desenho. Logo, esses embargos ao TST são cabíveis para as sessões de dissídios individuais. Os embargos ao TST são a modalidade de recurso cabível contra o acórdão que está em divergência. Mais uma vez, gente, a gente ainda vai analisar embargos ao TST, ainda vai aprofundar, senão depois vocês vão me falar assim: ah, mas você falou que era só para isso. Não, calma, estou te trazendo um conceito inicial, tá? Depois a gente ainda vai aprofundar esse estudo, mas é para que você saiba para que ele serve, que ele existe, para que depois, no futuro, você fale: ah, nunca vi, o professor nunca falou sobre isso. Falou, e eu tenho provado que falou, tá? Então, os embargos ao TST vão para vão para as sessões de dissídios individuais, tá? Para a SDI, uniformizadora de julgados. A SDI vai receber esses embargos e vai proferir uma decisão. Essa decisão também chamada de acórdão. Aí você vai falar assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais. Aí eu te digo: se esse acórdão, se esse acórdão viola a Constituição Federal, aí lascou tudo. Tem outro recurso cabível aqui? Tem outra instância? Não. Aí você vai falar assim: Brenda, e o pleno? Lembra que o pleno vai julgar incidentes de demandas repetitivas? O pleno não vai analisar isso, não, tá? Se violou a Constituição Federal, é cabível recurso extraordinário ao STF. Ah, chutem o prazo dos embargos ao TST. Isso aí, 8 dias. Nome da resposta aos embargos. Contrarrazões aos embargos ao TST, tá? Vou botar aqui, embargos ao TST, para ficar melhor para vocês. Recurso extraordinário ao STF. E aí o STF vai analisar essa violação constitucional. Acabou? Não acabou. Sinto em lhes informar. Falta uma coisinha só, gente. Prometo, tá? E o pior é que a gente ainda tá
na fase de conhecimento. A gente nem chegou na fase de execução ainda. Olha o tantão que isso aqui tá grande já. A gente ainda nem chegou na fase de execução. Vocês, não vou dar a execução agora. Quando a gente chegar na fase de execução, depois de ter visto todas as peças dessa fase aqui de conhecimento, quando a gente chegar na fase de execução, aí eu explico sobre a linha do tempo da execução, porque senão eu entendo que a mente de vocês vai pifar. Nesse primeiro momento, vocês vão querer desistir agora, né? E esse não é o objetivo, tá? Beleza, gente. A última coisa, prometo. Nós temos aqui, deixa eu ver alguma outra cor. É bom que vocês desenhem essa linha do tempo depois, né, de terem assistido a aula, porque se você pega esse material aqui desse jeito aqui e não assistiu a aula, você vai falar, meu Deus, que bagunça é essa? Né? Depois que você assiste a aula, você vai começando a encaixar as coisas em seus devidos lugares. Olha só, mudei a cor, tá? Aqui, nós temos um acórdão. Aqui, nós temos um acórdão. Aqui, nós também temos um acórdão. Lembra do meu aluno que falava que o acórdão, que ele achava que o acórdão era o acordão, porque ele achava que todos se reuniam, davam as mãos e chegavam a uma decisão? Essa é a intenção de um órgão colegiado. É fazer com que uma quantidade de pessoas, por exemplo, ali no TRT nós temos 7 julgadores dentro de cada uma das turmas. A intenção é que essas 7 pessoas analisem aquela decisão, analisem aquele recurso e profiram uma nova decisão. E essa decisão vai se chamar acórdão. Só que existe uma organização dentro das turmas. Existe alguém que é o presidente, relator dessas turmas. Juiz se acha Deus. Desembargador tem certeza que é. Aí, mesmo ele tendo certeza, ele ainda se acha um pouquinho mais, porque ele é o desembargador presidente. Ele é o presidente da turma. Ele é o relator daquela turma. Pode ser que por alguma coisa que passe na cabeça desse relator, ele profira uma decisão sozinho. Então você foi lá, interpôs o recurso ordinário, estava esperando uma decisão colegiada. Aí, o julgador, quer dizer, na verdade, desculpa, tá? Você estava esperando uma decisão colegiada. O seu recurso ordinário subiu para o TRT. O relator recebeu esse RO e falou assim: quer saber? Ah, não vou levar isso para análise da turma, não. Eu mesmo vou julgar. Essa decisão é chamada de decisão monocrática. Por que monocrática? Monocrática. Proferida por uma única pessoa. Você estava esperando um acórdão. O relator foi lá, pegou teu recurso, falou, matou no peito, falou, não, deixa que eu julgo. Ele julgou sozinho. Ele proferiu uma decisão monocrática. Não foi um acordão, não foi um acórdão. Foi uma decisão monocrática. Uma única pessoa proferiu essa decisão. Isso pode acontecer no acórdão aqui em grau de TRT. Isso pode acontecer no acórdão aqui em grau de TST. Isso pode acontecer aqui no acórdão em grau de embargos. Se essa decisão não for um acórdão, for uma decisão monocrática, como eu acabei de explicar para vocês, o recurso cabível contra a decisão monocrática, vou botar aqui, ó, decisão monocrática, o recurso cabível contra essa decisão é chamado de agravo interno. Não é a mesma coisa do agravo de instrumento. Agravo interno. Por que ele recebe esse nome? O agravo interno ele tem o objetivo de pegar essa decisão monocrática e levar à reanálise pelo órgão colegiado. Não vai sair de dentro do tribunal.
Não vai ser outro tribunal ou outra turma que vai receber. Não. É simplesmente você olhar e dizer assim, ó, se eu recorri da decisão, eu não quero uma decisão monocrática, eu não quero que uma pessoa só julgue. Eu quero que a turma inteira faça a análise desse recurso. Eu não quero uma decisão monocrática, eu quero uma decisão colegiada. Esse recurso, esse agravo, é feito de forma interna na turma. Interna. Eu tiro a decisão do relator e quero levar para a turma analisar. Eu não vou mandar para outra turma, eu não vou mandar para outro tribunal. Ficou claro isso para vocês? O prazo para a interposição do agravo interno é de 8 dias. Ai, que maravilha. O nome da resposta a esse agravo interno é contraminuta ao agravo interno. O prazo também é de 8 dias. Ficou claro isso para vocês? Então, se o juízo profere um acórdão no TRT, o nome do recurso cabível é recurso de revista para o TST. Se o juízo profere uma decisão monocrática, o nome do recurso cabível vai ser agravo interno no TRT e no TST. Agravo interno. Eu não quero aquela decisão monocrática, eu quero a decisão colegiada. O nome da resposta a esse agravo interno é contraminuta ao agravo interno. Agora nós acabamos. Acabamos essa parte. Ai, gente. Terminamos a aula de hoje. Terminamos esses 3 blocos de linha do tempo processual. Vocês podem perceber que são aulas extensas. Eu tentei trazer aqui a explicação mais simplificada de tudo para vocês. E a partir dessa linha do tempo aqui, a gente já começa a poder desenvolver as peças que a FGV nos propõe a fazer. Não tem como eu ensinar peça para vocês se vocês não conhecem isso aqui. Se vocês não conhecem esse desenvolvimento processual. Isso aqui é receita de bolo. Se você decorar, é assim sempre. Não vai mudar. Não vai mudar. Isso aqui é receita de bolo. É desse jeito. É essa dinâmica. Você vai pegar a tua cartolina agora, vai assistir essa aula pausadamente, desenhando na sua cartolina todos os desenhos que nós fizemos aqui. E você vai olhar para essa linha do tempo todo dia. Eu tenho certeza que daqui a um mês, se eu te perguntar qual é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso, vai estar na ponta da sua língua, agravo de instrumento. Qual é a decisão cabível contra a sentença proferida pelo juiz da vara do trabalho? Você vai dizer recurso ordinário. Qual é o nome do recurso cabível contra a decisão interlocutória no processo do trabalho? Você vai dizer não cabe recurso de decisão interlocutória no processo do trabalho. Se essa decisão interlocutória violar direito líquido e certo, cabe mandado de segurança, mas o MS é um remédio constitucional e não um recurso. Salvo a decisão interlocutória que julga competência territorial. Dessa decisão interlocutória, cabe recurso ordinário para o TRT. É a exceção à regra. E das decisões monocráticas? Quando você recorre para uma turma ali e o relator julga. Quando o relator vai lá e profere uma decisão monocrática, qual é o nome do recurso cabível? Agravo interno. Interno. Qual é o nome da resposta aos agravos? Contraminuta aos agravos. Qual é o nome da resposta ao recurso? Contra-razões ao recurso. E aí você vai botar, obviamente, seguindo ali, né, o recurso que você está querendo contra-razoar ou apresentar a contraminuta. Tudo bem? Assistam essa aula com calma, com paciência. Desenhem a linha do tempo processual e daqui a um mês a gente volta a conversar sobre ela. E eu tenho certeza, com convicção, se vocês fizerem o que eu estou pedindo para vocês fazerem, vocês vão tirar onda em identificação de peça. Não dá para errar. Se o caso concreto te trouxer uma informação de que o Joãozinho ajuizou uma ação, que o juiz proferiu a sentença e que na hora de recorrer o juiz o ACO negou seguimento ao teu recurso, não tem outra peça cabível a não ser o agravo de instrumento. Se o caso concreto te traz a informação de que o Joãozinho foi demitido sem eira nem beira e que ele te procurou para você ajudar ele, você sabe que é uma reclamação trabalhista.
Se a Mariazinha te procura dizendo que está em posse de alguma coisa ou de algum valor que não pertence a ela e ela quer se livrar daquilo para se eximir de mora, você sabe que é uma ação de consignação em pagamento? Se o cara for dirigente sindical ou presidente de cooperativa, cometeu uma falta grave e o empregador quer demitir ele por falta grave, por justa causa, você sabe que para o empregador fazer essa demissão, ele precisa do inquérito judicial para apuração de falta grave. Entendido? Se o caso concreto te traz uma informação de que o juiz julgou uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, ou seja, ele proferiu uma decisão interlocutória e te deixou claro que aquela decisão interlocutória viola direito líquido e certo, o juízo é uma autoridade coatora. Nesse caso, vai caber o quê? Mandado de segurança. Só cabe recurso de decisão interlocutória, gente, quando essa decisão interlocutória questionar território. Lembra? Quando ela for uma decisão interlocutória proveniente de uma decisão que julga a exceção de incompetência territorial. Ponto. Acabou. Tá bom? Combinados? Vão fazer o desenho? Façam o seguinte: façam o desenho e me mandem uma foto desse desenho, por favor, no Instagram. Eu faço um mural com as linhas do tempo processuais de vocês. Tem gente que compra quadro branco para fazer, tem gente que faz no espelho, tem gente que faz na parede, tem gente que faz na cartolina, no papel 40 quilos. Façam. Só façam. Façam e durante esse tempo de preparação, deixem um lugar em que vocês possam ver todos os dias. Isso não é uma brincadeira, funciona como um mapa mental para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula, onde nós vamos estudar peça processual. Vamos começar com a peça mais difícil de todas. Se você aprende a fazer uma reclamação trabalhista, meu amor, você aprende a fazer qualquer peça processual com os dois pés nas costas. A reclamação trabalhista, sem a menor sombra de dúvidas, é a peça mais difícil que tem. Então, a nossa próxima aula é sobre reclamação trabalhista. Espero vê-los em breve. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer feedback, seja positivo, seja negativo, qualquer feedback, nós estamos sempre disponíveis para ouvi-los. Tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula sobre reclamação trabalhista. Um beijo, até a próxima.